Boa noite, meu povo. Estamos aqui com mais um Old School Jiu-Jitsu e hoje nós teremos o prazer de conversar com mais um desses personagens que fizeram a história da arte suave dentro da Carlson Gracie, que é Ricardo Jucá. Boa noite, Ricardo. Muito boa noite. Muito obrigado aqui pela oportunidade aqui de conversar com vocês e bater um papo aqui sobre a história do jiu-jitsu, do Carlson Gracie. Nós que agradecemos, Jucá, de você ter tido a disponibilidade de vir aqui nos estúdios da Pro Digital aqui no Humaitá. Então, Jucá... E parabéns pelo trabalho também. Muito obrigada. As entrevistas maravilhosas. Tá gostando? Tô adorando. Tá gostando? Muito legal mesmo. Porque é muito importante pra gente esse retorno de vocês, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo esse programa, lógico, para as novas gerações, para que conheçam os personagens que são vocês, que fizeram a história do jiu-jitsu, mas também para agradar, né, o pessoal da antiga, né? Para se ver representado lá naquela entrevista. Sem dúvida. E o Carlson merece, né? Nem fala, né? Mestrão merece. E vamos lá, como é que você começou no jiu-jitsu? Como é que o jiu-jitsu entrou na vida de Ricardo Jucá? Eu entrei no jiu-jitsu, garoto, né? Que idade? 16, 17 anos. 16 anos, época de escola. Isso. Você estudava onde? Eu estudava, nessa época, eu estudava no Brasileiro de Almeida. Sei. Ali na Lagoa, E eu andava ali no Arpoador, sempre fui criado ali, nasci ali. E a gente tinha uma galera ali, que a gente andava no Arpoador, pessoal do surf, pessoal do jiu-jitsu também, né? Eu me interessei e fui levado pro jiu-jitsu, para a academia do Carlson, pelo Cássio Cardoso também, que na época era um ótimo lutador, né? Me levou para lá, eu me encantei. Eu até andei pegando uma onda assim, mas eu parei na hora, eu já fui logo pro jiu-jitsu e me apaixonei. E passei a treinar todo dia, querendo competir mesmo e ter algum sucesso dentro da luta, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então, e você pegou todas as faixas com o Carlson? Peguei todas as faixas com o Carlson, né? Desde da azul, né? Porque a gente já passou direto para azul, né? Branca, já azul, roxa, marrom e preta, né? E sempre competindo em todas as faixas, né? Então a gente sempre treinava, a gente inclusive treinava domingo, né? A gente treinava domingo, tinha um treino lá de competição, que a gente fazia esse treino domingo, né? Para ver como é que a gente bem gostava. Focado mesmo. Bem né? focado. E nossa turma também era uma turma maravilhosa, né? A gente sempre lutou, porque a regra do Carlson, ele gostava sempre que a gente... Não gostava de pedir faixa, não. Ninguém pedia faixa. E se pedisse... Como é que ele falava quando pediam faixa? Cafetão de faixa. Isso, cafetão de faixa. E se pedissem faixa, aí mesmo que ele não dava, né? Então, o aluno do Carlson, o faixa azul, sempre foi preparado para ganhar do roxa. Sim. Não tinha dúvida. Se você tinha um faixa azul bom, você podia competir faixa roxa com qualquer aluno de outras academias. E assim também, o roxa com marrom. Então, a gente tinha sempre a certeza de que a gente ia chegar para as cabeças. Que ia mandar bem. E a coisa mais legal também no Carlson, mais importante também, eram as eliminatórias. Então, o Kaique falou semana passada dela. Fala um pouquinho das eliminatórias. Quando você... Porque tinha muita gente boa, né? Querendo lutar também, porque tinha a categoria, só podia entrar 2. Então, se você ganhasse essa eliminatória, você já entrava no campeonato já tranquilo que você... A medalha era tudo. Não, a poderosidade. É poderosidade total. Então era bem legal, sabe? Então, e tem um caso muito curioso, que quando eu peguei a faixa azul, eu era novo na faixa azul, né? Então, mas eu queria lutar de qualquer maneira. E era muita gente boa, né? As pessoas mais antigas. Quem eram? Tinham vários, pô, não vou ter que falar aqui nomes, né? Eu não gosto nem de citar nomes, não, mas tinha um faixa azul. Minha função é puxar aqui. Tinha um faixa azul lá na academia, que era muito bom, que já era faixa roxa já há muito tempo, né? Então, ele era o cara que era para lutar. Mas aí eu falei, bom, Cássio, eu quero lutar o campeonato. Então tá bom, bichão. Então, tu vai fazer eliminatória com o cara. Eu tô preparado, vou fazer eliminatória. E nisso, ele era o favorito para ganhar, né? Então, eu fiz a eliminatória e ganhei a eliminatória, faixa azul. Então, foi muito engraçado essa história, porque eu tive que entrar porque eu ganhei a eliminatória e ele foi passado para faixa roxa. Olha só. Olha. Aí eu entrei com moral no campeonato, né? Aí tive que representar bem e fui campeão. Foi bem legal, Nossa, então, legal. isso aí era uma coisa muito, muito, muito bacana na nossa turma, né? Inclusive o respeito também, todo mundo se respeitava. Mas essa confiança que o Carlson passava pra gente era muito legal. Você lembra do primeiro dia seu na academia, o dia que você conheceu o Carlson? Cara, o Carlson, é aquele amor à primeira vista, né? Quando tu olhava o Carlson, né? Quando você conhece, porque ele te deixava muita vontade, né, cara? E você olhava pra ele assim, pô, o Carlson Gracie, né? Mas na hora que ele já deixava... Simplicidade. Como é que você... Que palavra você falaria pra traduzir cara, Carlson Gracie? O cara
mais puro, sabe? De alma, um cara bacana, um cara que dava camisa. Uma coisa também engraçada. Eu adoro as calças dele. Eu era muito brincalhão, eu sempre fui muito brincalhão, né? Então eu mexia com o Carson, qualquer coisa que eu falasse pra ele, ele vinha com a camisa toda florida, sabe? Que ele gostava de ficar com as roupas todas modernas. Aí eu olhava pra ele e falava, pô, Carson, que camisa... É na época das camisas de baile? Não, foi antes. Foi antes? Aí eu cheguei e falei assim, Carson, que camisa maravilhosa. Eu não estava achando que era maravilhosa nada, mas eu zoando ele. Uma camisa maravilhosa. Você gostou? Aí eu falei, pô, gostei. Então toma. Agora tu vai ter que usar, hein? Ele falou pra mim, você vai ter que usar. Você teve que usar. Meu Deus do céu. Por que eu elogiei? Por que eu elogiei? Aí tinha essas coisas, esses casos com ele, cara. Cada coisa, sabe, maravilhosa. Pô, você vê que é uma pessoa desprovida de apego ao material, né? Totalmente, sabe? Ele era um cara que, pô, não tinha igual, cara. Não tinha igual. Pessoa boa, sabe? E professor, ele como professor, como é que era ele? Ele estava sempre no tatame, não estava? O Carson era um estrategista, né? Era uma pessoa que, sabe, ele chegava pra você, ele viu o que você tinha de bom. Às vezes o cara era passador, era guardeiro, era finalizador, ele sabe, então ele explorava isso dentro de você e te dava uns detalhezinhos para você chegar na competição e ganhar, entendeu? Ele era um cara maravilhoso, ele te transmitia uma confiança muito grande. O Carson era o tipo do cara que chegava, se ele via que um aluno dele estava meio assim nervoso, sabe, estava meio inseguro, ele te passava uma confiança muito grande. Eu lutava no cimento, fazia vale tudo no cinema. Ele falava assim? Pô, tá com grilo de quê? Eu ficava olhando aqui, ele falando com as pessoas, sabe? Tá com grilo de quê? Então a pessoa chegava lá e dava tudo, né? E, pô, o cara fazia vale tudo no cimento, eu vou lutar uma luta de jiu-jitsu. E fazia mesmo, né? Fazia mesmo, né? Com 17 anos, foi um cara que levantou a bandeira dos Gracie, né? Todo mundo sabe disso, né? Embora eu respeito os Gracies, né? Digo, isso aí não tenho dúvida, né? Mas o Carson foi um expoente, né? Foi um cara que levantou a bandeira mesmo. E todos eles também foram, né? O Hélio Gracie, o Carlos Gracie, que foi o pai do Carson, depois o Hélio Gracie, Carson Gracie, na minha opinião, foram os expoentes da luta. Rickson também foi maravilhoso. Você chegou a conhecer o Hollis? O Kaique chegou a pegar o Hollis. Eu entrei na academia em 81. O Hollis morreu em 82. Então ele não era meu professor, né? Claro que eu conheci, mas não tive muita intimidade. Mas também falam muito bem dele. O Carson me confidenciou também, que ele foi o melhor de kimono, que ele era maravilhoso. Ele era muito completo, né? Inclusive, ele era engraçado. O Carson falava que o Hollis só melhorou mesmo quando veio treinar comigo, porque ele foi criado pelo Hélio. Sim. Ele era sobrinho, né? Mas o Hélio pegou ele para criar. Mas depois, quando nasceram os filhos do Hélio, ele passou a dar uma atenção maior para os filhos, naturalmente, né? Naturalmente. E o Hollis se sentiu meio acuado e foi treinar com o Carson. O Carson me contou, né? E disse que ele melhorou de uma maneira... Pô, ficou perfeito. Ficou totalmente... E ele começou a buscar também outras artes marciais para agregar o jiu-jitsu dele. Foi um cara que eu tenho certeza que se não tivesse acontecido essa tragédia na vida dele... Você lembra do dia que aconteceu ou não? Pô, me lembro do dia. No dia foi um dia triste, sabe? Para a comunidade do jiu-jitsu, todo mundo muito triste. Porque o Hollis era um cara que ele ia levar o jiu-jitsu além. Que tinha cabeça, sabe? Um cara muito inteligente. Muito, né? Muito inteligente, muito carismático. Também, como o Carson, né? Todos eles. Eu acho fez a ligação também do jiu-jitsu com o surf também, não foi o Hollis que fez? Foi isso? Também. Eu acho que essa ligação do surf com o jiu-jitsu foi muito importante também para o esporte, né? Porque isso começou no arpoador também. As pessoas foram treinar, o negócio ficou muito... Por isso que eu perguntei, porque você falou que foi criado nas areias do arpoador, né? Isso. Junto com o circo voador. Foi justamente na época de 80, década de 80, né? No começo de 80. E nessa época o jiu-jitsu era uma coisa... Era muito pequenininho. Tinha aquela galera que treinava jiu-jitsu, todo mundo se conhecia, né? E muitas pessoas não imaginavam a proporção que esse esporte que ia chegar, né? O jiu-jitsu hoje em dia está no mundo. É uma indústria, né, Jucá? Uma coisa impressionante, né? Porque na época as pessoas perguntam para mim, por que você prefere o jiu-jitsu? Você acha o jiu-jitsu? Eu respeito todas as lutas, sempre respeitei. Mas eu escolhi o jiu-jitsu porque é a luta que eu gosto, que eu acredito. E você pode ver que hoje em dia todo mundo faz jiu-jitsu. Sim. Por que será, né? Por que será? Porque não tem jeito, cara. Tem jeito. As pessoas têm que saber o jiu-jitsu. E eu considero o esporte mais completo, mas respeitando todos. Eu faço boxe também, que eu adoro.
entendeu? Mas eu acho que o jiu-jitsu é o pai de todas as lutas, né? É aquilo que a gente estava conversando ali na antessala, né? Até para mim, né, que sou mulher, né? O jiu-jitsu chegou para transformar a minha vida. A forma até como eu encaro a questão de segurança, né? A questão de como realmente se posicionar num ambiente sem ter medos. Enfim, é uma autoconfiança que a gente não sabe de onde que vem. O jiu-jitsu é impressionante, a confiança que ele te dá. Porque as pessoas ficam pensando, pode acontecer um assalto, alguma coisa, mas se te dá uma confiança tão grande que essas coisas passam, sabe? Ao largo, né? É verdade. Porque eu acho que o lutador de jiu-jitsu, o professor, o aluno, né? Ninguém tá aí para ficar brigando na rua, eu sou totalmente contra. Até a Carson não gostava disso não, já me contaram. Não, de jeito nenhum. Mas você tem que saber se defender, né? Saber se defender. Se precisar. O Carson nunca bateu em ninguém, impressionante. Era o cara mais respeitado que tinha em Copacabana na época dele, que a gente ouve as histórias. Mas foi incapaz de bater em ninguém, não batia em ninguém. O cara tranquilo, levava sempre pro lado do... Cara, para aí, dá um tempo, não tem nada a ver. Você sabe que isso que você está falando é interessante, que outro dia eu estava lá passando pela estátua do Mestre Castro, aí volta e meio eu tô lá para cumprimentar ele, né? Eu também. Quando eu passo lá, eu dou aquele cumprimento também. A gente não tem como não passar lá e dar um alô para ele, é maravilhoso. Aí eu tava lá cumprimentando, né? Feito maluca, né? Porque o povo deve pensar, esses malucos... Ainda tira uma selfie. Passou uma senhorinha e falou, eu conheci ele. Ele era muito bom, ele tinha uma academia aqui, cumprimentava todo mundo. Idosinha, Jucá. Uma idosinha que não conhecia a luta, mas conhecia o Carson. Então você vê que ele era uma figura mesmo, né? Uma coisa que o Saddam, inclusive, sempre fala, né? Ele era uma figura de Copacabana. Você sabe que eu teve a entrevista do Kaique também, o Kaique falando que depois que o Carson faleceu, né? Sim. Que ele nunca mais entrou na academia, e uma coisa que realmente acontece com a gente mesmo, né? Que me dá uma nostalgia, sabe? Uma coisa assim, uma angústia. E uma vez eu fui pegar um metrô, deixei minha moto parada lá e falei, vou entrar. Acabei entrando. Mas eu senti, assim, sabe, que a academia não é mais a mesma coisa, né? Aquele negócio de você entrar na academia e ver o Carson, né? De você ter aquela resenha com ele, né? Aquele treino, mas tem aquela coisa que ele te passava, aquela energia dele, aquela energia dele. É isso que me passa. Quando falam dele, eu imagino uma pessoa com uma energia tão especial que... É uma coisa maravilhosa. Eu sinto orgulho também, sabe? De ter sido um faixa preta dele, né? Isso aí, pra mim, é um motivo de orgulho. Você tem a tatuagem do Beto Tatu? Não tenho não, mas eu tenho um orgulho muito grande, né? O cara é faixa preta, tudo bem, mas o faixa preta do Carson, pra mim, isso aí é uma coisa tá na que... lista. Não é isso, não é vaidade, não. É uma coisa que me dá um orgulho muito grande. Pela pessoa que ele foi, não é pelo... Maravilhoso, cara, maravilhoso. Isso aí hoje em dia é uma grife também, né? É uma grife, Todo mundo comenta isso, né? É verdade. Pena que ele morreu cedo. Acho que podia ter ficado mais um pouco, Os bons, né? Os bons se vão cedo, dizem, né? Rápido, né? Então, me contaram, agora vamos lá, minhas fontes. Uma fonte minha, um dos seus amigos, me passou sobre uma viagem que você fez para a Europa, que você voltou muito estiloso, que o Carson tirava muito quem barato. Quem falou isso, cara? Não posso entregar minhas fontes. Mas um dos seus amigos aí. Mas você sabe que foi em 87, né? 87, isso? Eu morei em Londres. Você voltou morei em Londres, aí eu vim com umas roupas meio diferentes. Não que eu seja muito transviado, não é isso não. Mas eu vim com uma roupa meio diferente, aí os caras acharam meio estranho. Eu falei, você não sabe de nada, né? Aí o Cássio ficava me olhando, né? Pô, tá maneiro essa roupa, hein? Aí começou a se interessar. Mas nada demais. Só um sapato meio diferente, né? Mas depois voltou tudo ao normal. Mas ele tirou muito barato da sua casa, não foi? Foi. E tem umas histórias com ele também. Pô, o Cássio... Conta. Tem umas histórias maravilhosas, cara. Tem uma vez, cara, teve um aniversário meu, né? E, você faz aniversário quando? Eu faço dia 3 de outubro. 3 de outubro. 3 de outubro. Então teve um aniversário meu, e minha mãe gostava de fazer um jantar, fazer uma festa pra gente, né? E me fez esse aniversário. Aí foi todo mundo da academia, né? Aquela história, cadê o Cássio? O Cássio não chega, que não sei o quê. E todo mundo esperando, inclusive, pra sair o jantar. Cadê o Cássio? Cadê o Cássio? Não chegava, daqui a pouco toca a campainha. Aí eu fui, deve ser o Cássio. Agora tendo, ele entra com saco de laranja? Foi no seu aniversário essa história? Foi no meu aniversário. Ele entra com um saco, olha só que coisa impressionante. Carregando aqui. Não, é a sala lotada, ele me entra com um saco de laranja, eu olhei aquilo, meu aniversário, ele já entrou, bichão, não falou com ninguém, foi direto pra cozinha. E a cozinheira fazendo comida, tinha mais ajudante e tudo. Ele, para tudo, estou muito resfriado. Então, faz um suco de laranja pra mim, eu não vou comer nada.
Aí eu fiquei olhando aquela cena, todo mundo assim, minha mãe, todo mundo ficou impressionado. Aí ele veio, depois disso, veio falar com as pessoas. Tudo bem, eu estou muito resfriado, não quero um beijinho em ninguém, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu já ouvi várias vezes essa história, você vê como é que realmente é uma vila. Não, e é verdade. Isso verdade. Isso aconteceu mesmo, entendeu? Gente, já ouvi falar, mas não sabia que era no seu aniversário, não. Um saco de laranja, atrasado. E todo mundo arrumado. Atrasado e queria que parasse tudo. Ai, quer dizer, todo mundo com fome, para tudo, faz um suco de laranja que eu estou muito resfriado. Então, cara, muito engraçado, cara. E outras histórias também, ele levava a gente lá na Rinha de Galo, que era uma paixão dele. Onde é que era essa rinha? Cara, eu e Marcel do Estrada também, que é um faixa preta, hoje coral também, um cara, um campeão também, que a gente sempre lutava junto, na mesma categoria. Um dia ele pega, aí, vocês dois, estão convocados, vamos lá pra Rinha de Galo, lá em Jacarepaguá. Coisa de maluco. Aí eu falei, caramba, eu nunca tinha ido no lugar, né? Eu falei, deve ser legal, né? Quando eu chego lá, cara, eu falei, meu Deus do céu, calor suportável. E não sei se você já conhece, já viu uma briga, uma coisa assim que não termina. Eles brigam, sei lá, 3 horas e você fica olhando aquele negócio e não acaba nunca, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, cheio de fome. Eu falei, cara, Marcel, o que a gente tá fazendo aqui, Marcel? E, tá gostando? Eu falei, tô adorando. É ruim de falar que não gostou, maravilhoso. Né? Ele tinha os galos dele, que tinha nome de Crésio, né? O Bebel uma vez me falou que era tudo os galos com o nome dos mais, com os menorzinhos da academia, né? Crésio, era Della Riva. Porque o galo é aquele, ele não desiste, né? Sim. Ele não desiste, ele briga até a morte. Então, quando tem o galo que desiste, é o mutuca. É o galo mutuca. Então ele, falava, sabe? Vê lá, então é mutuca não sei o quê, entendeu? Ele zoava todo mundo, ele adorava. Então, você vê isso que você está falando, né, o Jucá? Esse vocabulário que muitas vezes só nós que estamos lá dentro conhecemos. Creonte, né? foi ele. Creonte, mutuca, poderoso, né? Galo corrido. O poderoso, você sabe que esse poderoso, eu falo muito assim, essa questão. Todo mundo me chama então, de poderoso. Me falaram que você foi o primeiro, não foi? Junto com o tal do Fininho. Mas foi uma coisa impressionante. Eu incorporei esse poderoso, então eu chamo todo mundo de poderoso, poderosa, muito poderosa também, entendeu? Então, o Carson adorava, entendeu? Adorava a minha risada, porque eu ria alto. Ele falou, essa risada eu conheço. Ele ficava lá embaixo no tatame, né? ali embaixo onde tinha um café ali na academia, na famosa... doce, né? Tinha uma doceria lá embaixo. Na famosa academia da Figueira do Magalhães com o Silva Castro. Ele ficava lá só, daqui a pouco ele viu a minha risada, ele levantava, ele voltava com tudo. Jucá, essa risada aí é sua, não sei. Não é minha não, cara, não é minha não. Cássio era figura, cara. Ele era muito bom, né, cara? Muito bom. E também tô falando muito, né? Nada, fala, uma por coisa favor, também bacana. Nós trouxemos vocês justamente para vocês falarem. Não, mas eu tenho que responder as suas perguntas. Nada, tô adorando. Você tá respondendo um monte de perguntas sem notar aí. Uma coisa também muito engraçada também, né? Porque as pessoas também comentavam, na época, entendeu? Eu tinha uma montada boa, boazinha, né? Boazinha. E falaram que essa montada é um trem fantasma. Um outro amigo seu, mas tudo bem. A montada é normal, nada demais. É porque eu gostava de treinar e eu acabei aperfeiçoando. Eu olhava o Carson também. Sim. O Carson também tinha uma montada. E ele ficava ouvindo essa história. O Carson tá com uma montada boa. Um dia, ele tá na academia, de kimono lá, não sei o quê. Tu tá com uma montada boa, né? Então tu vai ver a minha montada agora. Eu falei, claro, que eu mais queria treinar com o Carson. E essa vez eu treinei com o Carson, né? E aí? Aí eu... Deita aí! Aí ele me montou em mim, eu vou te falar uma coisa, Ana. Eu nunca vi uma coisa impressionante, eu não mexia nem o olho, cara. Não, mas eu falei assim, mas ele tá mais pesado? Não, cara. Ele distribuiu o peso e não tinha como, ele entrava uma mão, uma coisa assim impressionante, que eu falava, caramba, é meio horrível, a dele é que é boa, sabe? Sim. Entrou uma mão, pegou outra. Você aperfeiçoou com ele? Claro. A sua montada? Você eu diria aperfeiçoei também. Eu gostava depois muito... disso, né? Depois desse momento. Depois desse dia também, eu comecei a treinar, gostar dessa posição, sabe? Depois eu fiquei até com a montada boa, mas eu me lembro muito disso, do Carson montando em mim. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é um monstro, sabe? Sim. Um cara E outra coisa também, o Carson parece que era feito de pedra. Se eu tocava no Carson... Cheio de quina, né? Não, incrível. Não, eu tô te falando sério, não tinha músculo não, era cimento. Eu falava, cara, que isso, Carson? Que isso, sabe? A gente, época maravilhosa da nossa vida, não vai voltar nunca mais, né? Mas... Você acha que existe hoje em dia algum tipo de treinamento específico para ajudar a fortalecer, a aprimorar a montada? O que você acha? Eu acho sim. Hoje em dia eu vejo muito o jogo do Roger Gracie, que eu considero o Roger Gracie, na minha opinião, foi o melhor lutador de kimono
de todos os tempos, né? Inclusive, eu não falo nem os Gracie, não. Geral. Em geral. Eu acho que ele é realmente um cara que conseguiu 10 títulos mundiais na faixa preta. Eu acho que ninguém conseguiu, né? Sim. E eu também não sou... Eu sou saudosista também. Eu acho que na minha época, na nossa época, o jiu-jitsu a gente tinha um amor pelo jiu-jitsu, sabe? Sim. A gente gostava muito da parte da finalização. Finalização. Isso aí é uma coisa impressionante, porque hoje eu respeito muito essa galera nova, entendeu? Mas eu acho que eles levam muito para o jiu-jitsu do lado da competição. Da pontuação não é nem pontuação, não. É a vantagem, sabe? Então ficou um negócio meio chato. Embora eu respeite todo mundo, que eu acho que o jiu-jitsu ele também evoluiu muito. Tá? Hoje em dia os garotos treinam de uma maneira, todo mundo faz uma preparação física que a gente não fazia na época. Fazia também, mas hoje é um negócio muito mais profissional. Depois eu quero que você fale sobre a preparação. Mas vamos muito mais profissional, sabe? Então, eu vejo o Roger Gracie, eu vejo as lutas dele, acompanhei muito, eu acho o cara fantástico, né? Levava para finalização e não queria saber se caía por baixo, ele partia para o ataque. Sim. E eu sentia muito isso na academia do Carson. Nessa época, era impressionante, era só treino duro, era só galera que só não queria saber, cada um era bom. O negócio era finalizar, né? Cada um era bom num golpe, sabe aquele negócio? Sim. Um era bom em uma coisa, outro era bom em outra, e a gente juntava, fazia uma coisa... Um Frankenstein, né? Por exemplo, se você tivesse que fazer um Frankenstein da equipe Carson, com a montada de um, o armlock do outro... o triângulo, o armlock na guarda. Quem que você colocaria aí? Vamos lá, vamos criar esse monstro aí. Não, eu acho que, na minha opinião, o melhor lutador do Carson Gracie, disparado para mim, foi o Murilo Bustamante. Segunda pessoa que fala isso. Não, segunda não de todos os que eu entrevistei aqui. O Murilo é um cara, além da simplicidade, é um cara que, maravilhoso, é meu irmão. Né? E não é só isso não, porque eu não estou falando porque é meu irmão não, porque realmente é verdade. O Murilo atingiu um nível... Eu acompanhei isso, entendeu? Os resultados do Murilo foram as coisas que ninguém... Né? Teve gente também, eu acho que todos nós poderíamos ter chegado onde o Murilo chegou, mas ele estava na hora certa, no lugar certo, entendeu? Então ele... Não, e o foco do Murilo, quando ele veio aqui pra gente entrevistar ele é maravilhoso. O cara, absurdo, né? Você não vê o Murilo falar que é melhor. Você nunca vai ver isso, cara. Abraço, mestre Murilo. Ele não fala isso, né? É aquela coisa, né? É igual a mulher bonita. Vai ficar falando... todo mundo tá vendo que é mulher bonita. Então, o cara, ele é fera mesmo. É um cara que... E fora o Murilo, tem vários, né? Tem vários. A galera lá, todo mundo é bom, cara. Todo mundo é bom em alguma coisa. Isso juntou, aí deu essa excelência, né? Você acha que esse é o diferencial da equipe Carson? Eu acho que ele juntou vários talentos. E outra coisa, a união também, sabe? A união, todo mundo torcia um por o outro, todo mundo ajudava um pelo outro. O Cássio Cardoso, quando lutou com o Marcelo Bering, teve aquela luta de 1 hora, todo mundo ajudou no treinamento. Quando teve aquele desafio do Vale Tudo contra o Jiu-Jitsu... Sim, 91. 91 foi uma coisa também muito importante, porque naquela época o jiu-jitsu não é que estava em baixa, não, mas tinha sempre aquela dúvida, as pessoas, não, peraí, como é que é? A luta livre estava crescendo, sabe? Então, aquele preconceito que eu te falei, que eu sou da época, né, que existia um pensamento coletivo muito ruim em relação ao jiu-jitsu, né? Isso, e estava tendo na época muita briga de rua, lembra? Sim, lembro. Ixi. E muita reportagem negativa. E só era o jiu-jitsu, não era o pessoal da luta livre e tal. Como o jiu-jitsu estava em ascensão, a culpa era sempre... E aquela reportagem negativa não estava legal, entendeu? Então, o jiu-jitsu teve aquele episódio, quem treinou a turma foi o Carson Gracie, né? Porque o que eles procuraram? Tem que ter um mestre para poder organizar esse treinamento e liderar esses lutadores que vão ser escalados para lutar com o pessoal da luta livre. Sim. E o Carson foi o escalado, ele comprou esse barulho e vamos lá. E por que você acha que ele foi escalado? Porque não tem nem o que falar, né? O Carson foi o Pelé do jiu-jitsu, não tem dúvida. Respeito todos os Gracies, como eu falei, sempre os expoentes tiveram a sua história, o seu momento, mas o Carson Gracie realmente, ele tinha tudo isso aí. Ele era fora da curva, né? Fora da curva e outra coisa também, que tinha que fazer uma seleção dos lutadores para poder lutar. E o Carson era unanimidade. Todo mundo gostava do Carson. Todo mundo gostava do Carson. Todo mundo foi treinar na Figueiredo. E foi aquela festa, todo mundo gostou dele, todo mundo obedeceu às ordens. E foi um sucesso que foi a luta. Sim. E depois daquilo ali,
sem sombras de dúvida, o jiu-jitsu deu uma levantada. Depois né? do Royce, o Royce também tem um valor incrível, né? Incrível, porque o jiu-jitsu ficou mundialmente famoso por causa do Royce, né? Sim. O Rickson também, todo mundo, né? Todo mundo teve o Murilo. A criação, né, do UFC também com ele, né? Deu uma levantada, porque mostrou para a grande tela, né? O que era o jiu-jitsu, né? O que era o jiu-jitsu. Tinha só um elemento do jiu-jitsu dentro do MMA, mas estava lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso foi muito importante, sabe? Esse negócio desse desafio. Sim. Foi e uma você acha que teve uma diferença assim, do antes e do depois? Eu já sei essa resposta, mas eu quero teu olhar. Antes do desafio de 91, você não podia passar na frente de uma academia rival que dava ruim. Né? Houve uma modificação, né, em relação ao relacionamento sem dúvida. E pessoal. Mais uma vez, o Cássio foi muito importante nisso aí, entendeu? Porque a própria luta livre, existia uma rivalidade muito grande com o jiu-jitsu. E o Cássio quebrou esse gelo, sabe? Quebrou esse gelo, porque era um cara muito querido, inclusive pelos expoentes da luta livre, sabe? Sim. E foi uma coisa que hoje em dia também está tudo muito mais tranquilo, né? Hoje em dia não tem mais essa rivalidade toda, né? Cada um tem seu espaço. Sim. O jiu-jitsu, não preciso nem falar qual é o espaço do jiu-jitsu, né? Virou uma indústria também, né, Juca? Virou uma indústria. Você acha que isso é bom? E ganhou o mundo. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo no esporte, sabe? No esporte, né? Mas e em relação às lutas, propriamente dito? Porque você falou dos campeonatos, que você acha que perdeu um pouco o brilho. Perdeu um pouco, mas isso é natural. Não tem, eu não culpo, não. Faz parte, né, do jogo. Faz parte do jogo, né? Porque hoje em dia os lutadores são muito mais profissionais, estão ganhando muito mais dinheiro, entendeu? Então uma luta sem tempo também ficou inviável. Né? E não tem como fazer isso, né? Não sem tem. Tempo, sem peso, porque vocês juntavam assim, né? Vocês lutavam sem peso, sem tempo. Tudo, né? Era uma coisa mais amadora. A gente ganhava uma medalha, né? Eu tenho umas medalhas. Eu ia te pedir para trazer. Então, mas era uma coisa feita por amor, sabe? A gente lutava, não ganhava nada, ganhava, sabe, reconhecimento interno nosso, né? Então, foi muito especial esse momento nosso, né, no jiu-jitsu. A gente ter participado no começo, né? No começo do negócio, entendeu? Então, isso aí a gente não apaga nunca da nossa vida, né? É verdade. Aí você falou, em uma hora aí, você falou sobre a preparação física que hoje em dia os atletas estão tendo, né? Como é que era a preparação física para os campeonatos naquela época? Naquela época, a gente fazia muito o treinamento específico do jiu-jitsu. Entendi. O treinamento era muito... Claro que a gente fazia uma corrida na areia, que a gente fazia... Puxava um ferrinho, não? Uma musculação também, mas muito leve. Nada o que fazem hoje. Uma coisa... E naquela época também, no começo, né? Ninguém tomava produto, né? Ninguém tomava nada. Todo mundo comia bem. Tinha alimentação Gracie, comia muita fruta. Né? Não tinha nenhuma suplementação assim? Muito pouco, sabe? Então a gente... queimava mesmo no treino, né? Treinava uma hora seguida, era uma coisa assim meio doida. O Cássio até ficava muito chateado, né? Ele gostava que treinasse pouco e que você saísse ainda com gás para treinar no outro dia, sabe? Mas Kaique falou exatamente a mesma frase. Não é? Mas ninguém obedecia, a gente treinava muito, sabe? Treinava todo dia. Teve época da minha vida que eu treinava de manhã e de noite, sabe? Mas vou estafar. Mas, era garoto, querendo saber. E o gás também era outro, né? A gente tinha um gás maluco. Mesmo se não tivesse gás, né? Eu acho que a paixão pelo esporte... Eu passei por isso também. Eu comecei tarde, mas eu tive um período que eu ia de manhã e de tarde a gente seca, né? A gente some. Impressionante. E uma coisa importante também, que eu sempre vi o Cássio fazer, foi dar um ênfase à defesa pessoal. Sim. Porque quando a gente... Hoje eu não vejo isso. Eu não vejo as pessoas treinarem o aluno novo, sabe? Mas naquela época tinha. Antes de treinar, tu vai fazer defesa pessoal, isso. Aí depois você começava o treino, fazer as posições e depois o treino. Então, hoje em dia, eu não estou vendo muito isso, não. Isso eu acho muito importante no jiu-jitsu, sabe? É a base na verdade, é uma das bases do jiu-jitsu, a defesa pessoal. Aprender a se defender, né? Aprender de algum ataque, de alguma... Né? Aquilo que a gente estava conversando aqui antes, né? Até para nós que somos mulheres, né? Ter acho importantíssimo. Esse elemento de como nos defendermos numa situação, não que a gente vá, né? Fazer, mas se precisar...
que Não, eu acho muito legal fazer, também né? a mulher treinar jiu-jitsu, é uma coisa maravilhosa. Na nossa época não tinha muito isso, né? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia, pô, As mulheres acabou não o preconceito, né, no as pessoas tatame. ficam meio assim, né? Mas eu acho muito legal. Ainda somos poucas, né? Nós somos bem poucas, né? Mas as que estão lá são apaixonadas pelo... Eu tinha uma turma também, várias meninas treinavam, mas tudo junto, também não tinha esse negócio de aula só para mulher, de homem, não. Todo mundo junto, sabe? As garotas adoravam. Eu dei aula na W2M ali no Posto 6. Só de menina? Não, mistura mista, né? Mas pô, a procura de menina era muito grande, sabe? As pessoas gostavam. Então, eu acho super legal. O negócio das mulheres é conseguir continuar, né? Porque pinta uma gravidez, aí tem que parar, né? No caso do homem, o homem pode continuar indefinido, né? A mulher tem aqueles períodos da vida, né? Que às vezes tem que parar e tal, e aí não voltam pro tatame, né? Eu acho que é por isso que tem que voltar, né? Tem que se motivar para isso, né? Acho bem legal mesmo. Pois é. E quem era o lutador da academia, assim, que você... Bom, você não vai querer falar nomes, né? Mas fala as características desse lutador que você acha, assim, que foi o melhor de todos da Carson. Já falei, Murilo. Murilo foi o melhor. Mas dentro da Carson, você falou ele em termos de competição. Eu acho porque tem alguns que não competiram, né? O Murilo, ele atingiu o máximo, né? Ele foi campeão do UFC, foi campeão do Pride, foi campeão mundial de jiu-jitsu. Entendeu? Então, não tem como falar que não, né? O Murilo... Ele é uma unanimidade. Unanimidade. Pô, o Libório, o Cássio Cardoso... Tem vários lutadores, pô, Marcel, Maneco, Buchaú, Zé Eduardo, Kaique. Mestre Della Riva. Mestre Della Riva. Pô, tem muita gente boa, Braulio, sabe? Tem muita gente boa que foi também campeão e ganhou tudo. Rosado. Pinduca, Rosenthal. Peixotinho, já falei, Kinner. Tem muita gente boa, sabe? Até é ruim ficar falando que pode esquecer, né? Mas você não falou meu nome? Não, mas, cara, é uma coisa, sabe, que impressionante. O nível dos lutadores lá, sabe? Era uma coisa assim que ficava espantado, cara. Crésio também foi muito bom, Clóvis. Então, se olhar assim, sabe? Eu fico falando assim, eu vou ficar esquecendo dos outros, mas tem muita gente boa mesmo. E você pegava uma coisa de um, de outro, entendeu? Então, não tem que falar. Da Academia do Carson, na época, foi a melhor academia. E todo mundo sabe disso, é unanimidade, foi a melhor academia. Depois que aconteceu do Carson ter falecido, né? Depois que ele foi para os Estados Unidos, o negócio realmente, cada um foi abrir uma academia, cada um foi cuidar da sua vida, né? Sim. E o negócio, né, passou a não ter aquele treinamento, todo mundo junto, né? Mas isso é natural. Isso é natural, na verdade. E nas outras academias aconteceram isso também. Os rachas, né? Os famosos rachas, né? E não tem jeito, né? É aquela história que a gente conversou, né? É o poder, né? O poder financeiro também, né? Que é natural numa indústria, né? Em algum momento, o jiu-jitsu ia ter que se profissionalizar, né? Essa é a realidade. Claro. Eu estava conversando outro dia até com o Playmobil, né? Ele é meu professor, né? Playmobil também, esqueci Playmobil, também uma fera braba. Abraço, e ainda está competindo até hoje. Tá danado, foi campeão brasileiro. É impressionante. Eu falo, Playmobil, o que tá vendo, cara? Você não tem um cabelo branco, você tem quantos anos? Ele não fala a idade, não. Não fala. Mas tá bem também. Tá bem. Pô, amassa todo mundo geral. Não, e motivo de orgulho também, nós estamos todo mundo orgulhoso. Então, ele estava falando uma coisa que é bem interessante, que na verdade, vocês que foram esses faixas pretas, né? Esse grupo seleto, né? Esse old school, que foram formados diretamente para o Carson, vocês criaram uma base, né? Uma base que, na verdade, essa base, hoje em dia, foi passado para os seus alunos, de alguma forma, e a equipe Carson Mundial é um pouco cria de tudo isso que vocês fizeram, né? Certo. Carson Gracie, vocês com o Juninho, que é o nosso timoneiro, né? Eu também sou Carson. Eu amo o Juninho, cara. Pô, adoro o Juninho. Pô, vi pequenininho, a gente queria, né, hoje é o timoneiro da equipe. Adoro ele. E você repara que realmente isso que o Play falou é uma verdade, né? Hoje em dia, isso que você falou sobre um ajudou ao outro, a gente percebe nas academias Carson Gracie. Por exemplo, eu vou treinar, eu sei que eu tenho um professor, é o Marcelo, é Playmobil e é o Totti, mas o Gustavão vai me ajudar, o outro faixa preta vai ajudar. Isso, você acredita, Jucá, que isso é uma filosofia da equipe Carson que vocês conseguiram passar para as novas gerações? Sem dúvida. Isso aí é muito importante, essa união, como eu te falei, né? Esse respeito.
Sim. Entendeu? Passar para... Porque, na realidade, o que acontece? Tem os faixa preta do Carso que também começaram a dar aula e foram formando faixas pretas também, Sim. né? E existe essa hierarquia, mas existe um respeito. Sim. E essa metodologia de aula foi passando de um para o outro. Sim. Isso eu acho muito importante, né? A pessoa que está começando a treinar também se motivar, né? A ser um faixa preta, né? Porque isso é a coisa mais importante. Isso você estava me perguntando lá, não, e aí? Não, e outra coisa, a coisa mais... Foi muito bom quando eu ganhei a minha faixa roxa, cara, sabe? Sabe quando você não esperava? Sim. Então você começa a treinar, falando, pô, será que eu vou ser faixa preta? Eu olhava faixa preta. Aí quando você pega uma faixa, sabe, você se motiva, pô, agora eu quero faixa preta de qualquer maneira, eu vou ter que conseguir, né? Sim. Isso aí é uma coisa bem legal, essa motivação, sabe? E eu acho que o aluno faixa branca tem que ter isso. Essa vontade de chegar, essa vontade de chegar no topo. Você lembra do dia que você foi graduado, faixa preta? Como é que foi? Conta! É uma coisa maravilhosa, né, cara? Dá vontade de chorar, né? Pô, o Cássio te dá uma faixa preta, né? Mas como foi? Foi no meio do treino? Naquela época existiam essas competições, né? Então você sempre estava na boca de pegar alguma faixa, né? Porque você começava a ganhar os torneios, os campeonatos, carioca, não sei o quê. Então... a gente tinha essa rivalidade entre as faixas, então quando o cara já, o que vinha de baixo crescendo, aí você já tinha que passar para outro, então você tinha que se motivar para poder... Estratégia dele, da equipe, né? E aí? Isso, então, pô, era faixa marrom, já tinha ganho vários campeonatos, entendeu? Eu falei, tá chegando a minha hora, né? Aí eu peguei em 89. Caramba. Tem muito tempo, né? Poxa. Eu peguei em 89, o Cássio me deu a faixa, aquele negócio, pô, tem um negócio pra te falar aí, que não sei o que, no meio do treino me deu a faixa, porra, aí você fica maluco, né? Você tem a foto, não? Hoje não. Cara, não tenho a foto, sabe? Naquela época a gente não usava. Um momento, né, né? E agora, ano passado, né, eu ganhei a faixa coral. Sim. Ele não estava aqui para me dar, né, mas a gente lembra dele, né? Como foi? Pô, foi maravilhoso, foi lá na academia do Murilo, lá no BTT, né? Você acaba escolhendo a pessoa para te graduar, né? Sim. Eu escolhi, pô, Murilo, que obviamente que é a pessoa que... Meu irmão, Peixotinho também, pessoa que eu amo de paixão também, me deram a faixa, entendeu? Então, isso tudo vem na tua cabeça, né? Eu vi o Carson, né, pô, que era ele para me dando a faixa, né? Mas ele me deu, eu tenho certeza que ele estava ali dentro, estava ali lá em cima, né, olhando tudo isso aí. E essa história, e essa história, né? É uma história sua, né? Uma coisa que você conquistou, né? Então, é super importante para mim, sabe? Isso faz parte da minha história dentro da luta, né? Eu acho que não tem o que falar. Vamos lá, qual é a formação profissional do Jucá? Tem a ver com jiu-jitsu? Não tem a ver com jiu-jitsu? Tem, já teve, né? Já teve, mas foi o que eu te falei. Teve uma época que eu dei aula, bastante aula na minha vida, mas eu tinha uma outra profissão. Então, com filho pequeno, né? Aquela história. Então, você às vezes vai por um caminho. Sim. Você pode ir por um caminho ou não, né? Então, eu como não levava isso profissionalmente, né? Então, eu tenho uma outra formação também. Eu trabalho no mercado imobiliário já há muitos anos, né? Então, o mercado do Rio está aquecido. Isso, né? Então a gente tem que conciliar as atividades, né? Mas sempre foi a minha cachaça, o jiu-jitsu, não tenha dúvida, né? Hoje em dia também eu jogo um vôlei de praia também, que eu gosto muito, né? Comecei a jogar mais velho também, mas hoje eu adoro. Legal. Tá competindo ou não? Não competi não, a gente joga só de brincadeira, né? Mas dou trabalho. Dá trabalho, isso é bom. Eu dou trabalho também. Eu fui campeão também. Uma vez competidor, sempre competidor, né? Eu fui também campeão brasileiro de pôquer. É mesmo, pôquer? Que legal. É legal também, uma coisa também que eu amo também, bem legal, que comecei a competir. O raciocínio, né, na verdade, né? É o xadrez, né? A estratégia, o jiu-jitsu. Tem muito a ver com o jiu-jitsu, a estratégia, né? Então, exatamente. Sempre... A gente está aí para competir, eu gosto muito. Então, você acha que, de repente, isso também, o jiu-jitsu influenciou tudo na sua vida nisso, né? Então, Meu caráter. Formou seu caráter, Meu né? caráter. Quem o Ricardo Jucá o jiu-jitsu que transformou. Não tenha dúvida. Porque, às vezes, o garoto, né, fica meio inseguro, né? Isso aí me deu uma confiança muito grande para, inclusive, criar minha personalidade, né? E poder criar as minhas filhas, né? Sim, e você tem quantas? Eu tenho 2 filhas. 2 meninas, eu tenho 2 meninos. Que legal. Entendeu? Então, isso aí foi muito importante. Isso aí eu vou ser grato ao jiu-jitsu minha vida inteira. O jiu-jitsu, as pessoas acham que é um esporte, né, Jucá? Mas é uma filosofia de vida, né? Total. Que, na verdade, a gente entra no tatame para se resolver entre raspagens e finalizações, a gente
Faz uma terapia ali básica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você treina hoje em dia? Eu sei que sim. Eu treino. Essa época da pandemia foi uma coisa que deu uma... Parou? Você parou na pandemia? Parei um pouco, né? A galera parou, mas logo voltou, né? A gente tem uma turma lá no Murilo, né? Terça e quinta. Reza a lenda que essa é a panelinha old school, né? Não é panelinha. Eu queria ser uma mosquinha. Poxa, quero ir um dia só para filmar vocês. Olha, Murilo, fui convidada pelo Jucá. Qualquer dia apareço para fazer uma entrevista com vocês. É bem legal, porque... vai ser legal, vai ser maravilhoso. Bacana. Posso mesmo? Ó que eu vou, hein? Essa reunião da galera antiga, sabe? Tem uns que já estão mais parados do que outros, mas a gente vai se motivando um ao outro, né? A gente faz um boxe, eu faço um boxe lá também. Lá também? Também terça e quinta? Pessoal da Nobre Arte, segunda, quarta e sexta. Entendeu? É legal, é muito legal a união, a BTT também é minha família hoje em dia, sabe? É uma coisa também. É um espaço muito bacana, eu já estive lá fazendo uma entrevista. De alto nível, sabe? Todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, né? E a galera tem o Murilo, né? O timoneiro lá o cara é maravilhoso. E todo mundo, os mais novos, né? Os menos graduados, vão olhando aquilo também, se motivam também. Sim. Treinar, a gente passar alguma posição, passar algum conhecimento, né? Isso vale ouro, Jucá. Assim, o olhar de vocês, assim, parece uma coisa simples, né? Um olhar, não, é só... Coloca a mão ali. Só isso. Mas o Carson fazia isso, né? Na verdade, vocês aprenderam isso com o Carson, não é? Carson era o estrategista. Ele mandava você mudar... Me falaram não, isso. Tem uma coisa também muito legal. Muito legal. O Rickson Gracie, quando lutou com o Zulu, que era o cara que era o... Sim. Era o terror da época, né? Tinha 18 anos ele, não é? Ele tinha 17, 18 anos, a primeira luta, que foi uma luta dura, que quase ele perdeu, mas ele conseguiu ganhar isso. Conseguiu ganhar. Do ringue, o Holly segurou ele. Foi, aí ele conseguiu ganhar, superou, eu dou valor a ele. E depois ele lutou no Maracanãzinho, com o próprio Zulu, a revanche que o Zulu pediu, e o outro grande, enorme, né, cara? Ele passou o primeiro round, ele não conseguiu finalizar, e foi chamado quem? Quem chamou lá, né? O Carson. Chama o Carson, não sei o quê. O Carson foi lá, falou com ele, ele começou a luta, o segundo round ele foi e ganhou. E foi aquela explosão, né? Todo mundo torcendo pelo Rickson, né? Você tava lá? Tava ali, vendo na beira ali, né? Lá na... ia perder uma gargarejo. Então foi uma coisa também que... Isso aí foi uma coisa que eu notei, sabe? Essa moral, esse respeito que eles tinham pelo Carson, sabe? Sim. Porque, mal ou bem, o Carson foi expoente na época dele, e o Rickson na época foi em outra época. Sim. Mais tarde, né? Então, esse chamar o Carson, sabe, para ouvir algum conselho, alguma estratégia, e foi dito e feito, né? Eu acho que deu certo, né? Sim, Deu certo. E o Carson teve essa história também como treinador, tanto no jiu-jitsu quanto no Vale Tudo. Agora vamos falar seus amigos de uma vida dentro do tatame. Poxa. Você teve... Vou te botar em saia justa. Não, mas tem um especial que eu sei que você gosta muito, que inclusive você já deu aula junto com ele, que é o mestre Ricardo Della Riva. Queria que você falasse um pouquinho Ricardo Della Riva é um cara maravilhoso, é um cara que eu nunca vi ninguém. É outro cara tipo Carson também, né? Sim. É um cara muito querido. Eu tive esse privilégio de Não é? Um cara muito querido que muito eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém falar nada do Della Riva. Sim. Uma pessoa totalmente humilde, um cara que não... Outro dia eu vi uma entrevista do Della Riva, cara. Com o André, não foi? Ele falando, cara, da humildade, a humildade dele, sabe? Falando que, agradecido pela entrevista, porque, né? E outra coisa, eu nunca vi o Della Riva, sabe? Falando que ele era melhor. Isso é a coisa mais bonita, né? É aquela história, o cara é bom pra você ficar, eu sou bom. Não, e um conhecimento, ele tem a mesma coisa que... Não, e uma coisa impressionante também, que eu levo pra mim também... Sim. Na época que ele treinava na academia, ele dava aula na academia da minha mulher, lá na W2M, e na época, eu comecei a dar uns treinos lá, dava aula particular na época, e eu me espelhava muito na maneira dele dar aula. Eu sempre falei isso também. Sim. Da didática do Della Riva era sempre maravilhosa. E isso aí eu me espelhei muito também. Sim. Na maneira dele dar aula. Primeira montada eu aprendi com ele. Não, o Della Riva era guarda. Um orgulho muito grande eu vou te falar. Sido graduado por ele. Eu não me lembro. Treinei muito com o Della Riva. Eu não lembro. Eu acho que eu nunca passei a guarda dele. Nunca. Difícil, né? Nunca passei a guarda dele. Era impressionante. Chegava uma hora que falava, não, tá bom. Era pudim e virou Della Riva, né? Porque ele aperfeiçoou de uma forma, né? E o pé dele fazia assim, sabe? Ele tem uma coisa assim. Era uma coisa meio doida. Eu vou dar uma chave de pé nesse cara aí, não pegava. O pé dele vinha para baixo, né? E o Della Riva é um cara maravilhoso, sempre um cara querido por todos. E uma coisa engraçada também, como ele era querido pelos alunos, né? Isso aí mostra quem era o Della Riva, né? Não, através dos tempos, né? Na verdade, se você reparar, eu sou uma
aluna, né? Fui aluna dele durante muito tempo e, assim, eu vejo o pessoal da primeira geração dele falando bem dele, vai passando de uma geração para outra. Inclusive, a gente deu aula junto, né? Porque depois a gente montou uma academia lá no IBES, lá no Rio Sul. Né? A gente, na sociedade, nós dois montamos... Quanto tempo durou essa academia? Lá uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos e pouco. Ficamos lá. Depois a academia entrou em obra. Alguma coisa aconteceu, não me recordo. Mas foi um tempo bom também. Inclusive, nessa época, a gente criou uma turma boa lá também. Depois eles vieram com a gente, sabe? Então foi bem legal. Foi bem legal. A experiência foi ótima. Sim. Esse convívio que eu passei durante um tempo, mais de 10 anos, sabe? A gente treinava lá na academia dele, ajudava. Aí depois ia tomar um açaí, um mate? Não, porque na realidade os alunos dele eram mais antigos, né? Eu era aluno do Carson, né? Era legal eu treinar lá também, né? Motivava os alunos. Sim. Eu ajudava também, sabe? Um ou outro, né? Me pedia algum conselho, alguma posição, eu dava também. Pô, era bem legal. Sim. E o De La Riva foi um cara muito especial também na minha vida, bem legal. E fora o mestre De La Riva, você tem outros amigos, vocês costumam sair para tomar uma... Cara, a gente tem uma turma, Conta aí, onde é que vocês se escondem? Não, uma coisa muito, muito bacana também, que a gente fez um grupo nosso do Old School, do Carson, né? Então a gente tem uma turma que a gente começou o Murilo que fez essa... ele que fez. Ele que é o administrador, ele tira, ele põe o pessoal? Ele é o administrador, então ele chamou as galera, né? Então a gente se reúne, a gente faz almoço, sabe? A gente... Pô, uma coisa muito linda, muito bacana, né? A gente, quarta-feira, vai no Baixo Gávea, vai não sei aonde. Aí quando tem essa confraternização, de mudança de faixa, sabe? Então é uma coisa muito bacana essa reunião, porque cada um foi para um lado. E essa reunião que ele fez, que ele agregou. Todo mundo, né? Pô, foi muito bacana, cara. Então, hoje a gente está muito unido, sabe? Desde naquela época, entendeu? Hoje a gente é mais velho, mas mesmo assim, cada um com a sua atividade. Sim. Mas... Contando sua história, né? Mas não, e outra coisa, uma coisa bacana também, que a gente se ajuda, sabe? Um tá com um problema aqui, teu problema é o meu também, entendeu? E uma coisa que... Encarnação também, né? A encarnação não para, né? Já me falaram que você é o mais bagunceiro de todos. É uma outra fonte, me contou, seus amigos todos te entregaram pra mim, tá? Eu tenho que te falar a verdade. A gente sempre se encarna, né? Mas eu tenho, por exemplo, com o Murilo, ele não me encarna, eu não encarno nele. A gente tem um código entre a gente. Código. É porque eu sou Fluminense, ele é Flamengo, tu me encarna, não te encarno não. Né? Nem vou falar o que eu sou pra não... Não, mas ele é maravilhoso. É muito legal essa turma, entendeu? Pô, não tem preço. Vocês se encontraram já? Bom, vocês têm se encontrado Cara, a gente faz almoço de final de ano, pô, mas tudo. Esse ano quem vai graduar a coral é o Bebel, é isso? Esse ano é o Bebel? Ano que vem a Libório, não é isso? Eu acho que não sei o certo não, mas tá chegando a hora deles aí agora, por aí. Eu tô de olho, a jornalista aqui tá de olho por aí. Pra cobrir, eu cobria do Bolão. Você tava no do Bolão? Tava lá. O Bolão foi um pouco depois da minha. A minha foi da minha. Foi a galera também que pegou, né? Mas isso aí, pô, a gente vai fazer festa. Mas é muito legal isso, né? Porque, na verdade, naquele momento você viu uma história passando na sua frente, né, Jucá? Uma história, uma coisa que não tem nem o que falar, sabe? Passando aquele que você faixa branca, entrando na academia, fazendo aquele, né? Na primeira posição. Aí tu pega a faixa azul, né? E tu fica, caramba, eu peguei a faixa azul, já não sou mais branca. Mas não sabe, continua não sabendo nada, né? Na verdade, o azul... Você sabe que não. Você sabe que a faixa azul é uma faixa muito importante, as pessoas não dão muito valor, mas é quando você começa, sabe, a dar trabalho pros roxos, você começa a se motivar, sabe? Então... Ver que consegue fazer algumas coisinhas, né? Sem dúvida nenhuma que... acho que todas as faixas têm um valor, né? Todas as faixas. Você é generoso, Jucá. Não, mas é verdade. Sem dúvida. Hoje em dia, como é que você olha o cenário do jiu-jitsu de competição? Quem você diria que é a melhor equipe em termos de competição, em termos de metodologia? Eu acho que o jiu-jitsu criou um rumo, né, que não tem mais onde parar, né? Eu tenho conversado com muitos amigos, né? Tem a academia do Jacaré, que é um amigo meu também, o Homero também, que já há muito tempo. A academia dele, pô, hoje em dia é um mundo. O Fábio Buxé é o líder, ele, o Alexandre Paiva. Tem a Barra Grace do Carlinho também, que hoje em dia é uma coisa assim que não tem que falar. Sim. Eu acho que a academia do Carson teve uma época também que aquela transição do Carson ter falecido e tudo ficou meio parado, mas hoje em dia o Juninho está fazendo um ótimo trabalho, está desenvolvendo a marca Carson Gracie, porque essa marca não tem como não dar certo. É uma marca que, é um absurdo. A academia BTT também é uma maravilhosa, uma coisa que não tem que falar, né?
a marca BTT no Brasil e no mundo, né? A metodologia do Murilo, né? Ele falou um pouquinho sobre a metodologia dele quando ele esteve aqui, né? É bem bacana, porque as pessoas que são leigas, né, na arte marcial pensam que o professor vai chegar lá, vai dar uma posição. Não, existe toda uma metodologia para você transformar aquele aluno faixa branca num futuro faixa preta, não é? O respeito, né? O respeito, né? Tem que ter uma disciplina. Uma disciplina, claro que o cara tem que ter um jeito, né, para o esporte, né? E se ele ou tiver boa isso vontade, tudo, né? Ou esforço. Raça também, né? Eu venho falando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão do Valide. Foi um cara que, pô, imagina o Valide, chegou aqui no Rio, né? Vindo de Manaus. Sim. Pô, sem nada, de repente, o que ele conquistou dentro da luta foi um cara muito importante. Sem dúvida nenhuma. Foi um cara muito importante nessa transição também, de luta livre, aquela confusão toda, né? Foi um cara que fez um marketing muito bom pro jiu-jitsu. Sim. Ele deu uma levantada no negócio, assim, sabe? A nível também de patrocínio. Sim. Ele foi muito importante também. E foi um cara que também era do Carson Gracie. A galera toda, né? Esforçado, né? Na verdade, não é só esforço, era talento, né? No caso do Valide também, o cara é um cara monstro. Ganhou, teve muitos resultados, né? Muitos resultados. Hoje está meio afastado da gente, mas a vida, ela vai... faz vai parte, criando né? um rumo, né? Cada um tem uma história, né? Caminho, mas né? também está guardado também, todo mundo tem carinho também por ele. Na verdade, a história conta vocês, né? É uma coisa que eu estava conversando outro dia, né? Não sei se foi com o Babu, né? Com o Pedro Veiga, né? Ou foi com o Sadam. Que, na verdade, essa história, a gente está muito feliz de contar a história de vocês, porque, na verdade, a gente está trazendo à tona os personagens que fizeram essa história, que hoje em dia, assim, vocês fizeram a estrada para a gente andar. Né? Então, muito obrigada. Nós agradecemos. Eu falei também do Bolão. O Bolão também foi um excelente professor. Sim. Pô, um excelente professor. E é engraçadíssimo, né? O dia que ele sentar aí... Um cara extrovertido, um cara que sempre sabe direcionar a conversa. Muito legal. O Bolão também é um cara também que eu respeito muito. Foi um excelente lutador. Sim. Muito bom lutador. Sempre teve um resultado também da minha época. Sou um pouquinho mais antigo, mas também a gente lutou junto também. Você pegou antes do Bolão, né? Um pouquinho antes, mas mas ao mesmo tempo, um ano depois, um ano antes. Mas também a galera toda, cara, eu posso não ter falado um nome aqui, mas tá todo mundo bem representado aqui. E aí eu vou te perguntar, Jucá, que mensagem você daria para esse povo que está começando agora hoje, para um faixa branca que entra numa academia pela primeira vez, não sabe nem amarrar a faixa? Em primeiro lugar, aprender a amarrar a faixa. Alguém tem que ensiná-lo, né? Alguém tem que ensinar, né? Tem que ensiná-lo. Eu acho que tem aquela faixa toda torta. Assim. Não, aí não. Isso aí não. Merece. Tem que aprender a amarrar a faixa, sabe? Eu acho que tem que ter muito respeito ao professor. Sim. A arte suave, o jiu-jitsu, né? Tem que gostar da coisa, tem que respeitar muito os parceiros de treino, né? E tem que aprender. Uma coisa importante também, que eu não sei se... Uma mensagem boa que eu acho que tem que dar também. Eu acho que o lutador, quando começa a ficar bom, ele só quer lutar com gente do mesmo nível. Isso aí está errado. Eu acho que você tem que fazer o treino duro, sim, mas você tem que treinar com pessoas que sabem menos que você, para você melhorar a sua técnica de finalização. Eu sempre fiz muito isso. Interessante. Treinava com todo mundo, não tem problema, o casca grossa no caso, né? Mas eu treinava com menos graduado. Por quê? Porque se você tem que fazer as posições que você está aprendendo. Exato. Você tem que aprender a estrangular, tem que dar armlock, então você tem que aprender. Sim. Você tem que aprender. E na hora da rinha, não é Você tem que aprender e tem que executar os movimentos. Certo. Isso é muito importante. Então, essa dica que eu estou dando para as pessoas entenderem isso aí, entendeu? Só treinar aquele treino que ninguém finaliza ninguém porque o cara é muito bom igual você. Entendi. Você tem que aprender a finalizar. Então, dica do Jucá, gente. É verdade. Treinem com menos graduados. Menos graduado. Me escolhem, por favor. É verdade. Treinar e falar, vou aprender a finalização. E o menos graduado não pode ficar chateado com isso, não, porque ele vai fazer isso também. Pode me finalizar. Eu ando brincando também. Essa dica é boa. É boa, essa dica é boa. Legal. Jucá, muito obrigado pela sua visita. Olha, você deu uma aula de jiu-jitsu aqui pra gente, sabe? A gente fica muito feliz de poder contar a história de vocês. Mais um personagem sendo contado aqui na nossa mesa. Eu te agradeço muito essa oportunidade de falar sobre o jiu-jitsu, sobre o Carson Gracie, sobre a nossa turma do Old School, entendeu? E muito obrigado aí, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho aí de vocês. Tá muito bom? Obrigada, Jucá. Pessoal, semana que vem, mais um convidado especial, assim como o Ricardo Jucá, estará aqui nessa mesa para destilar um pouquinho mais sobre a história do jiu-jitsu, os nossos olhares e ouvidos. Muito obrigada, boa noite, até semana que vem. Os